dos Mal-Assombrados. Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e dessa vez trago para vocês um registro muito antigo de lobisomem que consegui resgatar. Ele faz parte da obra Livro dos Fantasmas, do escritor Viriato Padilha, escrita em 1959. Essa história é um caos especial que dedico a todos os meus inscritos. Então, fiquem agora com a história da Casa do Lobisomem. Viajava eu por essas estradas de serra abaixo, tão incômodas pelos constantes lameiros e pântanos que nelas se encontram, nos quais os cavalos enterram-se às vezes até o peito. O meu camarada, esse é o nome que se dá ao criado que me acompanha na viagem e trata dos animais. Ele nasceu ali mesmo, em Iguaçu, ou Itaguaí. Era, em suma, um excelente companheiro de viagem. Caminhando, chegamos em uma pequena, porém bem construída casa que se achava em completo abandono. A casa achava-se rente a uma estrada e tudo indicava que ali não residia ninguém. Já tinha muitos anos. Causou-me admiração em ver, em tal estado de abandono, uma morada que parecia oferecer regular conforto, quando, no entanto, miseráveis palhoças esburacadas e mal cobertas se encontravam por aquela estrada. Nesse sentido, dirigi uma pergunta ao meu companheiro. Diga-me, senhor Bigode, por que motivo se vê em tal lastimável abandono uma excelente casa como essa? Ele me respondeu: patrão, essa é a casa do lobisomem. É muito conhecida. Depois que o lobisomem desapareceu, ninguém mais quis morar aqui. No entanto, é pena, pois em toda essa redondeza não há casa tão boa como essa, em terras que deem a melhor mandioca e a melhor cana. Então, seu Bigode, essa casa pertenceu mesmo a um lobisomem? Sim, senhor, um lobisomem e daqueles verdadeiro mesmo. Fui desencantado pelo Juca Bem-Bem, que era um camarada do velho Moura. Eu conheci muito o Juca, e para um pé de viola não tinha outro. E é mesmo lobisomem, seu Bigode? É, patrão, exclamou Caipira, como admirado da minha crassa ignorância, pois vós mercê ainda pergunta. Há lobisomem de muitas qualidades. Eu mesmo, que aqui estou, já tenho topado com eles nas sexta-feira. Mas comigo nada podem, pois trago no pescoço uma oração que é mesmo porrete bendito para tudo que é coisa má. Ora, patrão, vós mercê perguntar se é mesmo lobisomem? Toda mulher que tiver 7 filhos machos pode ter certeza que um deles vira lobisomem. E sendo 7 meninas, uma, mais cedo ou mais tarde, há de virar bruxa. O lobisomem, patrão, é o dízimo do diabo. À vista dessa definição tão explícita, não me era possível duvidar mais nada da existência de lobisomem, como contava aquele meu companheiro. Eu me envergonhei da incerteza que me achava acerca da realidade da existência da tão comprovada criatura, e pedi ao senhor Bigode que me contasse a história que se referia àquela casa do lobisomem. Aquela casa que muito me admirava por sua exuberância. Afinal, tinha descoberto o meio de dissipar o tédio daquela viagem por sítios tão sem perspectivas e que mais me deixavam monótono. A história é mais ou menos essa que os leitores vão ver. O senhor Basílio de Moura era um lavradorzinho remediado e pai de alguns casais de filhos e todos já familiados. Apenas restava na casa paterna a caçula Dona Cecília, moça regularmente bonita. Enamorou-se dela Joaquim Pacheco, um dos 7 filhos varões do velho Pacheco, negociante de secos e molhados em Marapicu. Joaquim Pacheco, ou antes Quincas Pacheco, era um rapaz sem defeitos e com começo de fortuna. Já se vê que constituía um bom partido para as moças, e tendo isso concordado, o velho Moura e a filha ajustou-se o casamento, sendo este logo realizado. Porém, o noivo apresentava uma intensa amarelidão, que fazia recear por sua saúde. Mas em serra abaixo, quem não sofre mais ou menos do fígado? E quem tem cores vivas,
Assim, não foi de admirar o enlace matrimonial e a palidez do Quincas Pacheco. Fez-se o casamento e logo os noivos foram residir na asseada casinha que me havia chamado a atenção pelo seu prematuro abandono. O casamento fizera-se em um sábado e nos primeiros dias não houve coisa de importância a se relatar. Os casadinhos saboreavam de lua de mel como todo mundo, abraçavam-se, beijavam-se a todo instante e faziam castelos no ar. Mas na primeira noite de sexta-feira que passaram juntos, isto é, 7 dias depois do enlace matrimonial, começou a complicar-se a situação do casal. Achava-se Dona Cecília acordada, isso por volta da meia-noite, quando sentiu o marido apalpá-la, como se procurasse verificar se ela estava realmente adormecida. E assim, julgando que ela dormia, esgueirou-se por entre os lençóis e dirigiu-se devagarinho para a porta. Abriu e saiu para o terreiro. Só quando o dia vinha rompendo é que Quincas Pacheco, com o corpo frio, feito focinho de cachorro, voltou para o leito conjugal. Dona Cecília ficou apreensiva com a ausência noturna do seu marido. Seria possível que logo na primeira semana de casado, Quincas Pacheco a abandonasse para ir procurar alguma descarada? Isso seria horroroso. Mas admirada ficou Dona Cecília ao observar que no dia seguinte o marido se achava mais pálido do que de costume e que seus olhos tinham fulgor de singular estranheza e que ele havia se tornado taciturno e procurava evitá-la a todo custo. Efetivamente, Quincas Pacheco achava-se muito alterado em fisionomia e modos, e assim se conservou por 3 longos dias. No quarto, porém, voltou um tanto ao antigo estado. E Dona Cecília, com muito boas maneiras, procurou saber dele o motivo, o porquê de sua ausência do leito conjugal durante a noite de sexta-feira. Mal, no entanto, pronunciou a moça as primeiras palavras sobre esse assunto e encheu-se Quincas de inexplicável furor. Dona Cecília mortificou-se extremamente com tal procedimento. Era, porém, excelente criatura e, compreendendo que aquele assunto desgostava o marido, evitou dali por diante falar nele. Ao mesmo tempo que, por inteligentes carinhos, esforçava-se em arrancá-lo do pesado silêncio em que o marido agora se encontrava. Assim restabeleceu um pouco de tranquilidade no casal. Dona Cecília fizera o sacrifício de seu orgulho e curiosidade em benefício da harmonia do lar. Isso durou uns 3 dias. Na sexta-feira seguinte, porém, quando o relógio americano que havia na sala de jantar vibrou 12 horas da meia-noite, Quincas Pacheco, tal como fizera na sexta-feira anterior, tornou a deslizar mansamente da cama e, ganhando a porta da rua, pôs-se no mundo. Dona Cecília, por ter um sono muito leve, despertou. Ainda mais incomodada ficou do que da outra vez. E no seu leito solitário, revelou-se cheia de impaciência e de desgostos, até a chegada de Quincas. Com certeza Quincas tinha algum amante, pensava ela, e as alterações que nele tinha observado não era outra coisa senão o arrependimento de ter se casado com ela. No dia seguinte, Quincas Pacheco estava lívido e seu olhar terrivelmente sombrio. Cecília quase o desconheceu. Seu marido já não falava e pouco comia, e às vezes soltava uns grunhidos singulares que mais se assemelhavam aos de um porco do que dos sons produzidos por garganta humana. À noite, querendo ela afagá-lo, Quincas a repeliu, com modos bruscos. Era um homem completamente diferente da primeira semana. Depois de pensar durante algumas horas sobre o que devia fazer, Dona Cecília resolveu levar a conhecimento do pai o que se passava de extraordinário em sua casa. Assim, dirigiu-se a moça à roça do velho Moura, no domingo, e foi só, pois Quincas Pacheco não quis acompanhá-la. Aí, chegada, referiu-se ao pai todos os seus desgostos, tornando ciente da conduta irregular do esposo. O ancião, que não esperava arrufos desses casadinhos, ficou atônito ao ouvir as queixas da filha e mais ainda da natureza delas. Assim, depois de coçar a cabeça por um tempo, e que nele era um sinal de grande embaraço, ele disse a ela:
Minha filha, aí tem coisa muito séria. Talvez mais do que se pensa. Não é possível que esse rapaz saia para procurar mulher, pois sabe melhor que eu que nessas redondezas não há outras moças. E demais, Quincas ainda é muito novo no lugar para que pudesse formar já relações dessa natureza. Olha, faz o que eu digo. Não deixe por achada. Continua a tratar ele bem. Nada lhe fales sobre os seus passeios a tantas da noite. E a primeira vez que ele tornar a sair, acompanha ele de longe. E informa-te por ti mesma o motivo dos seus giros à noite. É o mais prudente a se fazer. Aceitou Dona Cecília o conselho do pai. E voltando para casa, esforçou-se por bem tratar o esposo, que se mantinha sempre no pesado motivo, e continuava a assombrá-la com seus modos bruscos e com seus grunhidos que de vez em quando deixava escapar. Dona Cecília tragou tudo com maior resignação. No entanto, sentia percorrer-lhe todo o corpo um calafrio, quando Quincas soltava o grunhido estranho que principiara a emitir logo depois do primeiro passeio. Estaria doido o infeliz? Se perguntava ela. Viviam assim os dois até que chegou outra sexta-feira, e como havia sucedido nas 2 noites anteriores de sexta, Quincas Pacheco, logo que no relógio da parede bradou 12 pancadas, esgueirou-se sorrateiramente da cama, abriu a porta e ganhou o mundo. Logo após, Dona Cecília, que por prevenção se achava acordada, enfiou-se num roupão de lã cinzenta que possuía, embrulhou-se no chale da mesma cor e seguiu para fora da casa o mais lentamente possível, a fim de não perder de vista o esposo. Era noite de lua cheia e tudo estava claro. Fácil foi-lhe conseguir avistá-lo. Quincas achava-se encostado ao oitão da casa e ali demorou-se alguns minutos, como se estivesse formando algum projeto. Depois dirigiu-se lento e cabisbaixo e muito triste na direção do telheiro onde dormiam os porcos. Ao aproximar-se deles, começou a emitir os singulares grunhidos que tanto haviam apavorado a moça. Dona Cecília o acompanhava à distância. O homem, sempre grunhindo, aproximou-se do telheiro e os porcos, ao pressentirem, levantaram-se dali e fugiram. Então, Quincas Pacheco tirou a roupa e, atirando-se na poeira que servia de leito aos bacurinhos, espojou-se por um longo tempo, sempre grunhindo ferozmente. Dona Cecília não sabia o que pensar do que estava presenciando. Parecia-lhe que o marido havia enlouquecido repentinamente e ainda não tinha voltado ao seu grande espanto quando viu Quincas Pacheco erguer-se não sobre a figura humana, mas sim transformado em um grande animal com feições de porcos. Logo ficou de pé e começou a bater os dentes e a abanar as orelhas de maneira horrível. Os olhos dessa coisa monstruosa luziam como brasas de fogo e os dentes brancos cerrados, pontiagudos, destacavam-se no negrume dos pelos. Dona Cecília, levada ao auge do assombro, não pôde reprimir um grito. E a estranha criatura, assim que o viu, levantou a grande e pesada cabeça, farejando por alguns instantes, e depois avançou para o lugar em que Cecília estava. A moça, com toda a força de suas pernas e extensão de seu fôlego, bateu em retirada para casa. Quando, porém, alcançava o terreiro, já o monstro tinha dado a volta à habitação e cercava ela pelo outro lado. O grande medo que se apoderou da jovem deu-lhe forças para voltar por onde tinha vindo. Corria o mais que podia e a fera sempre acompanhá-la. 10 minutos durou aquela perseguição e uma das vezes aquela criatura chegou a deitar-lhe os dentes no roupão de lã, que se rompeu com esforço, empregado pela moça. Afinal, Dona Cecília, sem afrouxar a carreira, chegou à beira de um regato que atravessava o caminho. O monstro já ia-lhe um encalço, mas ao ver a água, estacou e retrocedeu, sempre batendo os dentes e aquelas orelhas. Já era tempo também. A moça estava quase a cair de cansaço, tremiam-lhe as pernas e ofegava. O suor frio corria pelas fontes e estava quase para tombar, sem alento na estrada. Foi quando viu uma voz cantando. A moça reconheceu logo aquela voz. Era Juca Bem-Bem, camarada da casa do pai,
e assim que Juca Bembem se aproximou dela, pediu-lhe que levasse ela para junto do pai. O rapaz, muito admirado por vê-la naquela estrada, obedeceu imediatamente, e dali para a casa do Moura apenas tinha alguns metros. Ao entrar na sala paterna, Dona Cecília estava pálida como uma defunta. O velho Moura, acordado em sobressalto, assim que percebeu a filha em tal estado, recuou assombrado, mas logo, acercando-se dela com solicitude, perguntou o que tinha acontecido. A moça, depois de um quarto de hora em que não pôde articular palavra nenhuma, contou-lhe com voz sumida toda a história da transformação do marido naquela criatura que se assemelhava a um porco. E bem assim, a forma pela qual foi perseguida até o riacho do caminho. Basílio de Moura ficou de boca aberta ao ouvir tão espantosa narração, e como sem coragem para pronunciar a terrível palavra que logo lhe acudira à mente. Contudo, Juca Bembem, que também ouvira a história, logo chegou perto da moça e contou com vivacidade o que aquilo era. Dona Cecília, desculpe se ofendo sem querer, mas seu marido é um lobisomem. É verdade, confirmou o velho Moura, que já suspeitava daquilo. É verdade, minha filha, disse ele a ela. Que desgraça, Quincas é lobisomem. Essa cena muda durou alguns instantes e decorridos deles, Juca Bembem deu alguns passos para a moça e disse com decisão: Dona Cecília, enxugue seu pranto, Deus dá remédio para tudo, eu lhe garanto, hei de desencantar ele, custe o que custar. Muita gente já tem feito o mesmo, e eu não hei de ser dos mais caiporas. Isso, se Deus e Nossa Senhora da Conceição me ajudarem. Dona Cecília, peço-lhe, porém, que não volte essa semana e a seguinte para sua casa. Deixe o resto por minha conta. Na sexta-feira, vou ver o Bruto. Entretanto, se ele cá vier amanhã, diga-lhe que eu vou morar com ele alguns dias para cuidar das coisas. Vós mercê, inventem o que quiserem para ele não desconfiar. E dizendo isso, Juca Bembem despediu-se dos dois e retirou-se dali. Percebia-se no seu semblante que havia tomado uma decisão inabalável. No outro dia, logo pela manhã, Quincas Pacheco veio à casa do velho Moura em busca da esposa. Essa, ao avistá-lo, soltou um grito de horror. É que nos dentes do marido ela conseguiu ver pregado alguns fiapos do seu roupão de lã cinzenta. Não havia mais do que duvidar. Quincas Pacheco era o lobisomem. Logo em seguida, porém, tranquilizou-se e disse ao marido que não podia ir para casa, porquanto seu pai se achava doente e não tinha quem pudesse cuidar dele. Efetivamente, o velho Moura, com o abalo que sofrera, caíra mesmo de cama. Disse mais a moça que tinha combinado com Juca Bembem que, enquanto seu pai estivesse enfermo, ele iria para o sítio a fim de fazer-lhe companhia, preparar-lhe a comida e tratar da criação. Assim que ela terminou a sua explicação, Quincas foi embora e soltou um grunhido rouco, convulso, e retirou-se bruscamente. Com o piedoso intuito de desencantar o lobisomem, Juca Bembem, conforme ficara combinado, fora viver com Quincas Pacheco naquela semana. É crença geral que, fazendo-se sangue na pessoa, qual ela, achada e transformada em lobisomem, o diabo vem lamber o sangue e considera-se pago o seu dízimo, e a pessoa se isenta do seu sombrio fadário. Ora, Juca Bembem sentia-se com coragem para travar aquele combate com a fantástica criatura e assim feri-la. Nos primeiros dias de sua permanência no sítio de Quincas, nada houve de anormal. Pacheco, sempre muito sombrio e melancólico, evitava falar com o camarada, mas esse não se dava por achado e ia fazendo silenciosamente suas obrigações, até que chegou a fatídica sexta-feira. Juca Bembem dormia na sala, em uma rede, e por precaução nessa noite resistiu ao sono e nem ao menos se despiu. Quando o relógio bateu 12 horas, ouviu ruído no quarto do patrão. Juca Bembem fez outro tanto, armando-se de uma foice bem amolada, e assim acompanhou Pacheco. Esse foi direitinho ao alpendre dos porcos, e grunhindo como um animal, chegou ali. Despiu-se, atirou-se na poeira e, espojando-se nela, em poucos minutos já se erguia, transformado na criatura. Juca Bembem sentiu os cabelos se arrepiarem na cabeça,
mas não perdeu o ânimo, e dirigindo-se para o monstro, gritou-lhe em voz ameaçadora: "Hoje é comigo, lobisomem!" A criatura levantou a cabeça e bateu as grandes orelhas pendentes e lançou-se sobre Bem-Bem. Este, que se achava prevenido, vibrou-lhe a foice pelo fio do lombo, e a arma, pegando em uma das orelhas do lobisomem, fez dela jorrar um grande esguicho de sangue. Imediatamente surgiu em frente ao rapaz Quincas Pacheco, e não mais a criatura. Quincas estava extremamente pálido e cansado. "Que é isso, patrão?" exclamou Juca Bem-Bem. "Perdoe-me se o feri." "Ah, meu bom amigo", respondeu-lhe Quincas com a voz calma, "que grande serviço te devo. Livraste-me deste penoso e miserável fadário. Graças à tua coragem, deixei de ser lobisomem. Vem, anda comigo, quero te recompensar generosamente." E partiu para casa. Ao chegar ao terreiro, Pacheco virou-se para Bem-Bem e disse: "Espera-me aqui, que eu vou buscar uma recompensa em dinheiro." E assim, Juca Bem-Bem ficou esperando. Pacheco entrou em casa e daí a pouco assomava à porta, mas não com dinheiro, trazia uma espingarda carregada. E antes que Bem-Bem pudesse fazer algum movimento para fugir, pregou-lhe um enorme tiro, quase a queima-roupa. Juca Bem-Bem caiu ali morto. Já tinha entregado sua alma a Deus. 3 dias depois, enterrava-se seu corpo com 16 caroços de chumbo grosso. Desde esse dia, também, nunca mais ninguém via Quincas Pacheco. Consta que fugira para os sertões de Minas Gerais ou dos Goiás. E assim encerrava-se a história do meu camarada Bigode, depois de terminar a história que para aqui transportei apenas alterando um pouco a linguagem. Juca Bem-Bem morreu porque não sabia de todas as manhas do bicho. Coitado do Juca Bem-Bem, era tão bom rapaz e valente até ali. Então perguntei ao senhor Bigode: "E dona Cecília, qual foi seu destino?" Perguntei, interessado pela sorte da infeliz esposa do lobisomem. "Dona Cecília", respondeu seu Bigode, "nunca mais quis habitar sua casa. Os cabelos embranqueceram todos dentro de um mês, e pouco depois começou a tossir e a deitar escarros de sangue pela boca. Estava sofrendo do peito. E 6 meses depois da morte de Juca Bem-Bem, ela também era enterrada." Já havia feito também 6 meses do desaparecimento de Quincas Pacheco. Basílio de Moura ainda é vivo e sofreu muito, mas o patrão bem sabe que gente velha tem couro duro para desgosto. E assim encerrava-se a história a qual se referia àquela casa, a casa do lobisomem.